Os materiais que você vai utilizar para fazer essa peça são barbante número 4 na cor crua. Você vai utilizar um cone inteiro. Este cone que nós estamos utilizando é de 887 metros. Ele vai dar para fazer a cortina toda. E para os passadores, você vai precisar de uma sobrinha ainda de outro cone. Então, o ideal, se você não tem sobras de barbante 4 em casa, o ideal é que você tenha 2 cones de barbante número 4. Se você tiver um cone inteiro, com essa metragem que nós mencionamos, mais uma sobrinha de outro, por exemplo, um pouquinho menos até que a metade, você pode fazer com eles 2, que vai dar para fazer essa cortina. Você vai precisar de agulha de crochê número 5, ou então a 2,5 milímetros. E você vai precisar também de uma agulha de tapeçaria. Você consiga passar o barbante número 4 por dentro. Então, estes são os materiais que você vai utilizar para fazer esta peça. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo 138 correntinhas. São os quadradinhos que você tem na largura multiplicados por 3, mais 3 correntinhas. Então, o resultado que der quando você multiplicar a quantidade de quadradinhos da largura do gráfico por 3, vai dar uma certa quantidade. Você vai somar essa quantidade mais 3 correntinhas. Então, o total vai dar 138. Depois que você fizer as 138 correntinhas, você vai trabalhar a primeira carreira toda em pontos altos ou toda em casinhas cheias. Então, você vai pegar a laçadinha, pular 3 correntinhas e na quarta você vai introduzir a agulha e fazer o ponto alto. E em cada correntinha da base, você vai fazer um ponto alto. Essa carreira vai ficando dessa forma. Depois que você terminar a primeira carreira toda em casinhas cheias, toda em pontos altos, agora você vai começar a segunda carreira. Lembrando que nas bordas você vai ter os 4 pontos altos sempre deste lado, final da carreira e início da carreira. Sempre teremos 4 pontos altos, final e início da carreira, que formarão a borda do nosso trabalho. E lá no final nós vamos terminar também com uma carreira de casinhas cheias, para ficar o quadrado com a borda e o trabalho no meio. Então, terminada aqui a primeira carreira, agora você vai subir 3 correntinhas, você vai virar o trabalho, e você vai fazer mais 3 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto de base. O restante da carreira, exceto os últimos 4 pontos lá da outra borda, você vai fazer em casinhas vazias. Então, você vai fazer 2 correntinhas, pegar a laçada, pular 2 pontos de base e no terceiro você vai fazer o outro ponto alto. 2 correntinhas, 2 pontos de base você pula e no terceiro faz o ponto alto. Observe que sempre vai ficar a borda aqui no início, ó. Então, agora você vai trabalhar esta carreira e mais 3 desta forma, só fazendo as bordas em ponto alto, os 4 pontos altos formando a primeira casinha cheia, e o restante da carreira sempre em casinhas vazias. Quando chegar aqui no finalzinho, na outra borda, você vai terminar com 4 pontos altos sobre os 4 pontos de base. E sempre para começar a carreira, você sobe as 3 correntinhas. Então, trabalhe agora mais esta carreira que você já está trabalhando e mais 3 carreiras dessa forma. Só a borda em pontos altos e o restante tudo em casinhas vazias. Depois que você trabalhar as 4 carreiras em casinhas vazias, só trabalhando a borda em casinha cheia, ela vai ficar dessa forma. Note que nós damos seguimento ao contorno. Por que é importante ter esse contorno aqui em casinhas cheias? Porque na hora de nós fazermos aquelas argolinhas, onde nós vamos pendurar a nossa cortina no suporte, ela vai ficar mais firme. Se você fazer em casinhas vazias, ela vai ficar repuxada e não vai ficar um efeito legal. Então,
é importante que você faça a borda do trabalho. Nós estamos trabalhando aqui na altura ou no comprimento, indo e voltando, com 90 centímetros de altura vai ser a nossa cortina. E na largura, nós vamos trabalhar 1,40 m. Então, você vai adaptar o tamanho da sua cortina para o tamanho da sua janela, para onde você vai colocar a sua cortina. Então, você tem que adaptar o tamanho. Depois que nós trabalhamos, então, essas 4 carreiras, agora você vai ver que já chegou a parte onde começam os desenhos do nosso gráfico. Então, o que você vai fazer? Você vai ver onde forem as casinhas vazias, você vai trabalhar casinhas vazias. As bordas sempre vão continuar uma casinha cheia, ou seja, 4 pontos altos, sempre vai ter a borda dos 2 lados. Depois que você trabalhar o gráfico dos desenhos, onde for casinha vazia, você vai fazer o ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Onde forem as casinhas cheias, são os 4 pontos altos. Terminados os desenhos, você vai ver que você tem que fazer novamente 4 carreiras de casinhas vazias com as bordas. E por último, você vai terminar também com uma carreira toda em casinha cheia. Então, como você começou o trabalho, você vai terminar. Então, agora trabalhe conforme o gráfico e depois nós terminamos a parte final da nossa cortina e vamos fazer as argolinhas para poder pendurar a nossa cortina. Depois que você trabalhar toda a parte do gráfico da cortina, ela vai ficar dessa forma. Aqui nós temos os 2 motivos do início. Aqui nós temos o motivo central. E aqui nós temos os 2 motivos do final. Ó. Então, você vai terminar também com aquelas 4 carreiras de casinhas vazias e a última carreira toda em ponto alto para terminar o contorno. Então, os pontos altos são feitos um sobre o ponto alto da base e os outros 2 no espaço de correntes. Então, agora terminando o trabalho, nós vamos arrematar essa parte. Ó. Arrematamos, vamos esconder esse fiozinho do arremate por alguns pontinhos. Como aqui nós trabalhamos direito e avesso, nós fomos virando o trabalho para fazer os pontos, as carreiras, ela não tem um direito e um avesso definidos. Então, você pode se basear pela última carreira. Ó, você esconde a última carreira, você esconde o fio para o lado de trás do avesso da última carreira. Esse é o direito, o avesso da última carreira. Então, agora nós cortamos esse fiozinho. E agora o que falta fazer são aquela parte das argolinhas que vão ser o suporte onde nós vamos pendurar a nossa cortina. Então, nós temos que fazer aqui na parte da altura, nós vamos fazer aqui aquelas argolinhas para que nós possamos pendurar no suporte que vai sobre a nossa janela, acima da nossa janela. Então, agora é essa parte que nós vamos fazer. Para você fazer os passadores, você terminou o trabalho dessa forma. Você vai colocar ele na parte da largura. Você vai pegar o seu barbante, emendar o fio aqui bem no cantinho do ponto alto da carreira e subir 3 correntinhas. Você vai fazer 2 pontos altos no espaço da carreira e um ponto alto na divisão da carreira entre uma carreira e outra, já segurando aquele fio do início que você emendou. Nós vamos trabalhar aqui 10 pontos altos para cada carreira. Então, sempre 2 no espaço e 1 na divisão da carreira. Mais 3. 2 no espaço e 1 na divisão da carreira. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquelas 3 correntinhas já contam como primeiro. Nós vamos trabalhar 10 carreiras de 10 pontos altos. Então, você vai subir agora 3 correntinhas, vai virar o trabalho, vai fazer ponto alto sobre ponto alto, para formar a segunda carreira do seu passador. Ó,
Nós vamos fazer os passadores ao longo de toda a largura da nossa cortina. Se você preferir que o passador seja mais fininho, você faz uma quantidade menor de pontos altos nas carreiras. Aqui fizemos a segunda carreira de pontos altos, viramos o trabalho, vamos subir 3 correntinhas e vamos fazer a terceira. Então, você vai trabalhar 10 carreiras de pontos altos no total. 10 carreiras de 10 pontos altos. Depois que você terminar as 10 carreiras de 10 pontos altos, o seu primeiro passador vai ficar dessa forma. Quando você for arrematar, você não corta o fio totalmente e esconde. Você não vai esconder. Você vai apenas arrematar e deixar uns 20 centímetros de fio sobrando, fio do arremate, para que depois nós possamos costurar com este fio o passador. Então, o passador depois ele vai ser costurado dessa forma, a primeira carreira com a última, para formar essa argolinha que vai ser onde vai passar a nossa vara de suporte, onde nós vamos pendurar a nossa cortina. Então, para isso, você deixa esse pedacinho de fio sobrando para depois costurar. Para o próximo passador, ó, esse fiozinho do início você já pode cortar. Para o próximo passador, você vai pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras e vai fazer nas próximas 3. Então, sempre 6 carreiras entre cada passador. No final, você tem que calcular a quantidade para que o último passador ele seja feito como no início, ele seja feito nas últimas 3 carreiras do trabalho. Se você ver que precisa pular 1 ou 2 espaços a mais pelo meio do trabalho, entre um passador e outro, você pode pular, não tem problema, desde que você termine como você começou o último passador nas 3 últimas carreiras. Então, agora, o que você faz? Você pega o seu fio novamente, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, e na 7ª, bem na divisãozinha entre uma carreira e outra, você emenda o seu fio, sobe 3 correntinhas, e faz novamente os 10 pontos altos, segurando aquele fio do início, prendendo, fazendo 2 pontos altos no espaço da carreira e 1 na divisão entre uma carreira e outra. Ó, são 10 pontos altos que vão dar no total. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9 e 10. Agora, você sobe 3 correntinhas, vira o trabalho e faz a próxima carreira de pontos altos. Depois arremata, deixa um pedacinho de fio sobrando e vai para o próximo passador. Ó, sempre deixando as 6 carreirinhas de espaço entre cada um, ou adaptando o 7 lá pelo meio do trabalho, caso você precise pular uma a mais para terminar corretamente com os passadores. Então, faça agora todos os passadores para depois costurarmos. Depois que você terminar de fazer todos os passadores, ó, que nós já terminamos todos, só falta costurar, eles vão ficar dessa forma. Então, agora nós vamos começar a fazer a parte da costura. Então, veja como vai ficar depois que você costurar. Ele vai ficar dessa forma. É o que nós vamos ensinar você a fazer agora. Então, você vai no primeiro passador, você vai passar aquele fiozinho do arremate que você deixou sobrando na sua agulha de tapeçaria. Você vai dobrar dessa forma para trás. Observe que a última carreira de ponto alto, o ideal é que ela esteja com o direito para cima, como essa daqui. Então, você vai dobrar certinho, porque você vai pegar essa última carreira com aquela base da primeira carreira. Vou colocar a cortina mais aqui para cima, que você vê melhor. Você vai pegar aqui na pontinha, ele já está pregado. Então, você vai pegar lá naquela base onde você fez a primeira carreira de ponto alto, lá no meinho. No meinho, você vai ver que tem umas correntinhas ali. Então, você vai passar a sua agulha por dentro dessas correntinhas. Ó. Saiu lá na frente, agora você volta,
Ó, você coloca pro lado um pouquinho esses pontos altos da primeira carreira, pega naquela correntinha que aparece lá na base onde você fez eles e com a correntinha aqui do outro lado, você pega só pelo lado de dentro dela e puxa. Daqui pra lá você pega por dentro dessa correntinha, só na alcinha de dentro dela e lá na base, entre os pontos altos da primeira carreira. E vai apertando à medida que você vai fazendo a costura. Você também pode colocar botões, se você quiser. Dá para colocar uns 2 botõezinhos, ao invés de costurar todas elas. Aí vai da sua preferência. Ó, estamos quase terminando, ele vai ficando dessa forma, na parte de trás. Tem que pegar todos os pontinhos da carreira com os pontinhos da base onde você fez a primeira carreira de ponto alto. Estamos chegando aqui quase no último. Ó, já foi ficando costuradinho. E agora aqui no último, ó, você puxa dessa forma, pegando uma correntinha do lado de lá, saindo aqui nessa segunda correntinha do ponto alto, para não ficar nenhum buraquinho na costura. Puxa um pouquinho o fio e passa a agulha por dentro dessa laçadinha que se formou. Assim você já arremata. Ó, mais uma vez. Só para reforçar bem o arremate, você passa a agulha por qualquer 2 pontinhos que estiver ali no final. Passa a agulha por dentro dessa laçadinha que se formou e arremata. Depois que você arrematar, você esconde o fio, ó, por alguns pontinhos aqui da carreira, só pela parte de trás, ele não pode aparecer lá na frente. Ó, e puxa dessa forma e corta o fio. E você vai fazer a mesma coisa para todos os outros passadores. Fica bem reforçado, ó. E você já vai poder passar a vara de suporte para pendurar a sua cortina. Ó. Então, faça agora para todos os outros passadores. Depois que você terminar de costurar os passadores, eles vão ficar dessa forma. E aí você já vai ter terminado a sua peça. Se você preferir, você pode aplicar biquinhos embaixo da sua cortina ou franjas. Aí vai do seu gosto as adaptações que você preferir fazer. A nossa ela vai ficar dessa forma, retinha de todos os lados. Então, essa peça, ela não é difícil de ser feita. Ela apenas requer um pouco mais de tempo, porque ela é bem maior e é um pouco mais demorada. Mas o efeito dela compensa um pouquinho de trabalho a mais que leva para fazer, ó. Leva um tempinho a mais para ser feita. Então, nossos parabéns! Se você chegou até aqui, executou essa peça que já é um tamanho bem maior, você está de parabéns!